ao nosso podcast Escola da Vida. Eu sou a professora Mônica Fernandes e hoje vamos abordar um tema crucial e muitas vezes controverso, a avaliação. Neste episódio, vamos explorar as diversas facetas da avaliação escolar. Vamos conversar com a psicóloga e psicopedagoga Fátima Miserani para entender os desafios e as oportunidades associadas a esse tema. Seja novamente bem-vinda, Fátima! Muito obrigada. É uma honra poder contribuir com os professores, com os coordenadores. Dividir o conhecimento, né, é sempre muito gostoso. Muito obrigada por sua generosidade. Então, para nós iniciarmos, a primeira coisa que eu gostaria de te perguntar é o que é avaliação? Avaliação. Aquele tema que a gente já falou que dá um episódio, dois, mas enfim, vamos resumir. Eu não vou falar aqui sobre o histórico da avaliação. Eu já vou entrar na parte poética da avaliação, digamos assim, né? Então, para definir avaliação, a palavra avaliação vem do latim, né? Do verbo avaliare, que é o quê? Dar crédito, dar valor a um produto. Que no nosso caso seria o produto da aprendizagem, né? O produto que a escola oferece e que o aluno vai dar um retorno dentro do que é pedido. O que é avaliar? No meu ponto de vista, eu acho que avaliar tem a ver com um ato político. Porque a avaliação, a prova, digamos assim, a avaliação que as escolas fazem, que a maioria das escolas ainda fazem atualmente, é uma avaliação quantitativa, pontual, classificatória. Então, né, separa aqueles que têm nota, aqueles que não têm, e por aí vai. Agora, avaliar mesmo, vamos pensar na vida. Eu gosto, já que é um podcast da Escola da Vida, com esse nome, vamos pensar na vida. Por exemplo, quando você vai fazer uma roupa, você leva para a costureira e ela vai te apresentar o trabalho dela, ela vai fazer lá o recorte da roupa, etc, tal, o molde, o que você pediu, e ela vai te chamar para fazer uma prova. O que significa essa prova? Significa ela observar se o produto que ela está te oferecendo está de acordo com o que você pediu, concorda? E aí você vai falar, aperta aqui, alarga aqui, sobe mais, desce mais, enfim. A avaliação para essa costureira é para que o trabalho dela seja melhor, né? Para que no final aquela peça que você pediu seja melhor. Vamos pensar numa comida, tá? Você vai oferecer um jantar com os amigos e você vai fazer lá um prato da sua escolha. Quantas vezes você vai provar para ver se está bom? Muitas vezes. Muitas vezes. Você só vai oferecer aquele alimento se você achar que está ótimo. Se não achar, você vai mudar de prato, ou você vai pedir uma pizza e falar não deu certo, vou pedir uma pizza, ou vai improvisar. Mas você avalia ao longo de todo o processo de construção daquele alimento, né? Vamos pensar em outra profissão, médico, por exemplo. Ele avalia o paciente, conversa com o paciente, colhe os dados do paciente e ele vai pedir o exame. Para que ele pede o exame? Para confirmar ou não a sua hipótese diagnóstica. A partir daí ele vai medicar. E ele vai avaliar se aquele medicamento está na dose certa, se precisa aumentar, diminuir, se funcionou, se não funcionou, se teve reação, enfim. Né? Então, na vida, avalia-se o tempo inteiro. Por que você avalia o tempo inteiro? Para você tomar a próxima atitude, para dar o próximo passo, para que aquele produto seja perfeito dentro do que você escolheu. Aí a gente começa a pensar na escola. Qual que é o produto da escola? É o aprendizado do aluno, você concorda? O professor se propõe a ensinar os alunos tal coisa.
Aí, então, o produto seria o aprendizado. E aí, o professor, o que ele faz? Dá uma prova cheia de minúcias, que às vezes ele não ensinou. Sabe aqueles rodapé de livro, da apostila, aquilo que... E fala que é avaliação. Então, Mônica, avaliação não é prova. Você pode usar a prova para avaliar. Vamos tirar esse nome prova, vamos usar teste. Ok. A gente pode usar um teste para um tipo de avaliação que você quer fazer. Mas avaliar, quem tem que saber o que está sendo avaliado e como vai ser avaliado, é a pessoa que está fazendo. É o médico que está avaliando se o trabalho dele está bom. É a cozinheira que está avaliando se a comida está boa. É a costureira que está avaliando se... Por que a criança, o aluno, a escola, ele não passa por esse processo? A avaliação, a prova é uma coisa que vem de fora. A avaliação é uma coisa que vai junto. Então, a avaliação, ela teria como objetivo o aluno de pensar assim, eu ainda não sei, mas eu posso aprender. Né? Então, quando a gente fala de avaliação, geralmente as pessoas pensam em prova o tempo inteiro. Né? Prova é avaliação. Não, prova não é avaliação. Prova é um instrumento a ser utilizado num todo, numa avaliação integral. A prova pode ser um instrumento para você usar, mas uma prova eliminatória, classificatória, ela não é uma avaliação. Outra coisa, avaliação, você não avalia o aluno, você avalia a produção do aluno. Né? Se você vai no médico e ele te dá um remédio, o remédio faz mal, e você volta lá e fala para o doutor, esse remédio não faz mal. Ah, não, mas você vai tomar esse mesmo. Você não volta nele. Então, você avaliou que o produto daquele médico, mas você não estava avaliando se aquele médico é casado, solteiro, viúvo, desquitado, se ele é rico, se ele é pobre, você não está avaliando ele, você está avaliando o produto dele. O remédio que ele te deu, a conduta dele não foi boa para você. Né? Então, a escola confunde muito, porque ela dá nota, ela avalia o aluno, a pessoa, isso é classificatório. Por isso que eu falei que é um ato político, porque aí separa, esses são os inteligentes, esses não tão inteligentes e esses zero de inteligência. Por uma nota que é classificatória, não significa que você está avaliando aquele menino. Por um instrumento só. Né? Exatamente, esse é o grande problema. Né? Agora, quando o aluno participa efetivamente da avaliação, quando ele constrói essa prova, quando ele entende, quando é discutido, por isso o projeto, né? Que nós falamos sobre isso um pouco, avaliação ao longo de todo o projeto. Então, depende do que vai ser feito para você saber como é que você vai avaliar. Vamos supor que em um projeto eles tenham que fazer uma entrevista. Então, o que vai ser avaliado ali? Como é que você perguntou? Qual foi sua postura diante da pessoa? Sua aceitação, etc. Tal. Você vai fazer um teatro. Como é que foi sua representação? Né? O que você teve dificuldade? O que foi fácil para você? O que foi difícil? Enfim, é uma série de coisas. Então, a avaliação não pode ser confundida com prova. Prova é um instrumento. A avaliação, como eu já disse, é um todo. Você avalia tudo. Você avalia a participação do aluno, você avalia a expressão dele, enfim. Mas é ele que vai fazer. Ele precisa fazer parte disso. Para ele pensar assim, o cozinheiro precisa pensar assim, nossa, eu ponho muito sal na comida, então eu preciso reduzir meu sal. Né? O médico precisa pensar, nossa, eu tenho que atender meu paciente com mais calma, ou com menos calma, sei lá, enfim. Se o aluno não participa, é o mesmo que ele faz a comida, mas não pode provar, né? Poderíamos dizer isso. O professor é que prova e ele nunca sabe se fazer essa análise, né?
do conhecimento que ele tem, de onde ele está errando, de onde ele pode melhorar. Exatamente, é exatamente isso. E mais, né? Ele, quando ele vai falar com o professor assim, professor, por que você me deu 5? Um exemplo, né? O professor fala assim, olha só a prova. Hum. Ué, a prova é o aluno? Não, então eu não dei 5 para você, eu dei 5 para a sua prova, para as respostas que você deu. Então, como é que você pode melhorar essas respostas? E isso aí faria com que o aluno entendesse e se empenhasse mais, sabe? Às vezes o pessoal vai falar assim, mas uma sala de 40 alunos, como é que a gente vai avaliar um por um? Não sei, mas tem que ter um jeito. Porque são 40 pessoas. E como pessoas, elas não podem ser colocadas tudo no mesmo pacote bloco, né? E todos serem equiparados. Todos têm que dar a mesma resposta e a mesma para a pergunta que o professor fez. Esses dias eu conversando com o pai e ele falou assim, pois uma amiga minha está chateada porque o filho dela sempre tirou notas máximas e a escola mudou agora, é outra escola, é outro sistema de ensino, e o professor deu uma prova semana passada e 80% da classe tirou nota ruim. Aí eu falei com ele assim, então aí você está me mostrando exatamente por que não serve. A prova em si só, por si só não serve. Porque esse professor ensinou, então se o produto dele é o aprendizado, então 80% teria Que conseguia, né? que conseguir, Exatamente. porque, diríamos assim, o produto dele, o alimento, né? Ou o vestido que foi costurado, ou o medicamento, né? Foi perfeito. Mas se ele ensinou desde de fevereiro até agora, junho, e os alunos não aprenderam, 80% foi mal, quer dizer que ele não ensinou. Ou a forma de ensinar, medir, né? ou isso, a forma de medir está inadequada para o que ele ensinou. Né? Então, assim, a avaliação é uma coisa super bacana. E essa questão do teste também é um sinal para o próprio professor avaliar o seu trabalho, né? Para analisar isso daí. Como que eu estou fazendo a pergunta, como que eu discuti isso em sala de aula, né? Se o teste que eu elaborei está refletindo o meu cotidiano. O teste que eu elaborei está também mostrando o que eu quero saber? Ou está só com aquele conceito antigo, né, de eliminar? Como que é muito fazer pegadinhas para derrubar um aluno, né? E a gente ouve muito isso, né, Mônica? Os alunos querem nada hoje em dia. Os alunos não leem. Os alunos não estudam. Tudo são os alunos. E como é que fica isso dentro da escola? A escola mudou? O que tem sido feito para chamar a atenção desses alunos, para que eles gostem de ler, para que eles gostem de participar da escola, né? Então, assim, eu acho que é muita coisa que precisa mudar, né? Porque esses professores, eles vieram de uma escola, sim, que por sua vez também vieram de uma escola, sim, e que vem mantendo anos e anos desde lá das origens, dos 1600 lá dos jesuítas, né, que vem mantendo esse padrão de escola que classifica os melhores e os piores, né, e sendo que entre melhores e piores tem coisas belíssimas que esses meninos sabem fazer na dança, na música, na poesia, que às vezes não sabem na matemática, né? Em que área da vida, me fala, em qual profissão que existe, né, que a pessoa, que aquele profissional, ou aquele indivíduo sabe tudo, de todas as áreas? Só na escola. Que ele tem que saber português, matemática, história, geografia, ciência, e tem que ser bom em todas essas áreas. Isso é muito complicado. Né? Então, assim, agora, a avaliação
quando ela é eficiente, eles aprendem o quê? Eles constroem a prova, eles podem construir a prova. Eles vai ser discutido o que eu errei, o que eu acertei, por que eu errei, por que eu acertei, porque da próxima vez ele não vai errar de novo, se ele compreender. Agora, quando o professor fala, olha a sua prova, ele está falando só de um objeto, não está falando daquele aluno. Fora que o aluno, quando chega na escola, está trazendo também a problemática da família, do pai que bateu na mãe, né? do pai da mãe que bebeu, de não sei, do irmão que fez não sei o quê, da doença, nossa! Então são N fatores que influenciam naquela representação que ele vai fazer ali naquele momento, né? Por isso que não tem como a gente avaliar um aluno só com um teste, né? Não. Mesmo porque a pergunta é feita por uma pessoa só, né? Assim, digamos, pelo professor. E às vezes o aluno não entendeu a pergunta. E ele respondeu errado não porque ele não sabia, mas porque ele não entendeu a pergunta. Se você pegar provas de escolas para analisar, as perguntas são complicadas, né? Nossa Senhora, às vezes a pessoa quer uma coisa simples. De que é feito lá, sei lá, um produto qualquer, quer saber só isso, mas coloca uma frase toda complexa, que o produto vindo não sei da onde, sei das quantas, o aluno lê aquilo tudo lá e não entende. Né? Fora que o tempo, né? Eles têm pouco tempo para responder aquele mundo de perguntas. Né? Então, os jovens às vezes reclamam disso. Eles falam, a gente vai fazer simulado. São, acho que 50 perguntas, não sei, para responder em 1 hora e ainda ter o texto para fazer. Um dia um rapazinho falou comigo assim, eu gosto tanto de escrever, mas eu demoro, porque eu tenho que pensar. Mas na prova eu não posso pensar, eu tenho que escrever rápido, de qualquer jeito. Quer dizer, você vê que, olha, não respeita a angústia da pessoa, que ele sabe que ele tem capacidade para escrever melhor, mas ele vai escrever pior por causa de tempo. Então, Então, se realmente a gente fosse avaliar o aprendizado, a avaliação teria que ser mais flexível. Exatamente. Você vai avaliar, se o professor eu quero avaliar a escrita. Ele não vai avaliar a escrita ali numa prova, ele vai avaliar a escrita ao longo do processo. Então, eles fizeram uma receita, eles fizeram uma crônica, um conto, uma poesia. A escrita só pode ser avaliada se ele pegar isso tudo e observar, junto com os alunos, o que deu certo, o que não deu certo. Inclusive, ele pode colocar aí dentro de todo esse processo um teste em que ele tenha que produzir um texto rapidamente, dentro do tempo, né? Com aquelas características lá de quantidade de linhas, de estrutura, né? E tempo determinado. Então, isso pode entrar no processo, mas não poderia ser unicamente a forma de avaliar a escrita do aluno. Exatamente. E nesse entrar no processo que você está falando, isso estaria claro para o aluno. Olha, nós vamos fazer um teste para ver como é que vocês estão escrevendo em tempo rápido. E dentro dos padrões formais exigidos para tal texto. Afinal de contas que é uma reportagem ou uma propaganda, e aí quer avaliar se sabe fazer como é que chama o título? Não é? Manchete. Manchete. Deu branco. Então, o aluno precisa saber disso. Nós vamos ver aqui no tempo que vocês vão ter. Os critérios de avaliação têm que ser determinados antes, né, de qualquer processo, né? O que vai ser avaliado? Gente, hoje eu estou precisando saber se vocês conhecem as regras de matemática, tais regras. Então, nós vamos fazer um teste com vocês. O aluno faz tranquilo, ele não faz com medo de que ele vai ser classificado como ruim, como pior, como melhor, né? Sorte daqueles que se saem bem, mas não é a maioria que sai bem. Quando um pai fala, pois 80% da sala foi mal. E aceita isso, né?
Aí a desculpa da mãe é que porque era o sistema de ensino da escola era outro, aí mudou, e eles estão fracos porque estava no outro sistema, enfim. Então a gente já falou aqui a diferença entre avaliação e prova, né? Falamos de alguns problemas que você vê. Você vê mais alguns outros problemas em relação à avaliação na escola? Além desses que você citou? Bom, o que eu vejo, que eu já até falei, mas repetindo, o maior problema é a falta de participação do aluno na avaliação, né? Na Entendi. prova, que não seria avaliação. Porque às vezes o pessoal vai falar assim, mas como que o aluno vai participar da prova? Então eu vou dar um exemplo, né? Você divide, são 40 alunos na turma, divide a sala em grupos. Cada grupo de 5, por exemplo, serão 8 grupos, vai montar 3, 4, 5, sei lá quantas questões sobre tal assunto que você quer saber se eles sabem, se eles aprenderam, se eles entenderam. Ora, quando o aluno monta a prova, ele estuda muito mais porque ele precisa saber a pergunta e a resposta. E elaborar perguntas é muito mais difícil do que dar respostas. Inclusive, você pode pedir para eles, tipo assim, gente, vamos fazer assim, vamos supor, 5 questões. Uma questão vai ser de múltipla escolha. Uma questão, isso é um exemplo, né? Porque teste é assim, né? Vai ser de falso verdadeiro. Uma questão vai ser de pergunta e resposta. Enfim, isso dá um trabalho. Quem é professor sabe que dá trabalho. Então, os meninos, eles vão ter que discutir. E o jovem ou a criança, eles vão dizer assim, eles são muito severos. Eles vão querer fazer uma questão bem difícil para os colegas não saberem responder. Só que detalhe, eles têm que entregar para o professor a questão e a resposta. Sim. Né? Que ótimo. Para saber se eles sabem, porque perguntar às vezes é fácil, mas e a resposta, né? Aí o professor vai reunir todas aquelas questões, montar, e eles vão... O teste e eles vão todos responder as questões, concorda? Depois disso, eles vão discutir, eu acho que eu até falei da outra vez, né? Eles vão discutir a melhor resposta, não é o aluno. Isso é muito importante, que as escolas, que os professores, os coordenadores, os pedagogos pensem nisso. Você nota, não é para uma pessoa, é para uma resposta que a pessoa deu. Porque se a pessoa deu aquela resposta aquele dia, se eu fizer um trabalho com ela, ela pode dar uma resposta melhor amanhã. Agora, uma pessoa que recebe uma nota, ela carrega aquilo pelo resto da vida. Nossa, eu era péssima em matemática. Nossa, eu tirei 0 em português. Nossa, eu sou ruim demais em química. A pessoa guarda isso o resto da vida. Agora, se faz a prova, discute a prova, vai demorar um tempo maior? Vai, mas vai haver aprendizado. Avaliação, como se diz, ela tem que servir ao aprendizado. Você avalia para ver se aprendeu. Você avalia para fazer melhor. Mas o ser humano avaliado, ele precisa saber que está sendo avaliado. Ele precisa saber o que é que ele tem que fazer para ele melhorar. Né? E a prova não permite isso. Se ela for, como não estou dizendo né, que não vai ter prova, mas o teste ele vai ser incluído na avaliação, mas com a consciência dos alunos. O que eu quero com aquele teste? Eu quero saber se vocês sabem fazer conta. Eu quero saber se vocês compreendem, sei lá, a tabela periódica. Ou coisas que são as questões que o pessoal fala, mas tem um programa, tem que ser cumprido. Tá, cumpra o programa, mas de forma que o aluno participa disso, né? Perfeito. Então, assim, o que a gente vê nas escolas é que, por meio desses testes, os professores têm avaliado mais a memorização dos alunos, né? Para ver se eles lembram ou não. E aí o aprendizado fica a ver navios,
porque aí o professor não consegue, né, ver se o aluno realmente aprendeu. E aí vem essa questão, né? O que avaliar, então? Se eu não avalio a memorização do aluno, né, o que ele decorou, o que ele lembra, o que eu devo avaliar? E como avaliar na escola, então? Né? Você já deu algumas dicas aqui em relação ao teste, por exemplo, mas o que mais que se avalia? Tudo, Tudo. tudo. Hum, Os instrumentos avaliativos é que são diferentes, certo. né? Uhum, E a participação dos avaliados, né? Então, uhum, você pode avaliar a memória, mas certo. precisa de ser decoreba? Não, você pode Uhum, fazer um teste de memória. uhum, Vamos fazer um teste de memória com figuras, uhum, com aqueles testes mesmo, né? uhum, Dentro da realidade da vida, uhum, como é que você avalia a memória? Você apresenta figuras, a pessoa tem que falar os elementos da figura. Você uhum, apresenta uma música, a pessoa tira a música, a uhum, pessoa tem que falar quantas palavras tinha na música, sei uhum, lá. uhum, Então, você quer avaliar a memória do aluno? Então faz isso. uhum, Aplica um teste de memória. uhum, Você quer avaliar a postura? Você faz um trabalho e vê qual foi a postura do aluno diante daquele público ou uhum, diante daquela situação. Você quer avaliar regras. uhum, Então nós vamos fazer um teste que tenha regras. E aí eles vão saber quais que eles sabem, quais que eles não sabem e precisam uhum, aprender, né? Existem algumas coisas na nossa língua que a gente precisa decorar. uhum, Principalmente questões de S, C cedilha. uhum, Isso não tem uma forma de se aprender a não ser decorando. Você uhum, concorda? sim, Então, lendo várias vezes, usando várias vezes aquela palavra, com dois S, uhum, principalmente quando está nas séries iniciais, né? uhum, Então, como é que você vai avaliar se os seus alunos sabem isso? Um teste ligado a isso. Tem que uhum, ter objetivo, sabe? hum, Tudo é avaliado. Então, quando, igual a gente falou da outra vez do projeto, quando você está fazendo um projeto, onde você quer chegar? Eu quero chegar em tal lugar. Então, nós conseguimos chegar nesse lugar? Não. Por quê? Porque a gente enrolou, porque a gente não leu, porque uhum, a gente. Quer dizer, então agora, para a próxima etapa, eu vou ler mais, eu uhum, vou me empenhar mais, né? Então, não existe falar assim, tem uma forma certa de uhum, avaliar. Ou só avalia. Você avalia tudo. Porque nós estamos a vida inteira sendo avaliado. A roupa que você usa, o cabelo que você penteia, o uhum, carro que você compra, uhum. todo momento a gente está avaliando. A diferença é que a escola não avalia a vida. A escola avalia não, né? Mede, Mede. Uhum, prova. O aluno tem que provar o tempo inteiro o que a uhum, gente não sabe. uhum, Mede, classifica e pronto, pronto, uhum. né? Tem até as salas. A sala lá é só Separa, né? Colocar classificatório. rótulo nas diferentes turmas, né? É. Uma turma é boa, outra não é. Você sabe aquela coisa que até hoje existe? Eu fico impressionada de ver que quando uma professora vai entregar, um professor vai entregar os alunos para outra e fala, ó, aquele ali, aquele ali é ótimo, gracinha. Mas aquele outro É. nossa, levado Isso. demais. Uhum. Prepare-se, tá? Uhum. Você vai dar conta. Não sei É. não, mas você vai dar conta. E assim vai. Então, Uhum. assim, esse é o grande problema da escola, né? Uhum. Então, uma sugestão seria, no início de cada, ou de cada ano, ou o início de um projeto, né, você passar para o aluno qual é o objetivo, onde que você quer chegar, quais os critérios que você vai utilizar para chegar ali, né, o que que você espera do aluno como professor, né? Então, colocando isso no início, ajuda o aluno a entender como chegar lá. É isso. Isso, e até antes disso, o professor, no primeiro, quando ele recebe aquele aluno, a primeira coisa que ele tem que fazer é ouvir o aluno. Hum, Conhecer, saber a história dele. Que ele tire lá 5 minutos por dia de aula, ou não sei como que ele vai fazer uhum, isso, mas ele precisa conhecer o aluno.
para ele até elaborar os objetivos dele. Entendi. Porque vamos que ele receba uma turma que os meninos são corpo. Os meninos agitados, que gostam de jogar, de esporte, disso. Como é que ele vai manter aqueles meninos sentados horas a fio para ouvir o que ele está falando? Então, ele vai ter que desenvolver um trabalho corpo. Se ele recebe uma turma de alunos que são mais compenetrados, mais calmos, é outro tipo de trabalho. Então, eu, no meu ponto de vista, assim, a primeira coisa é quem é que eu estou recebendo. As pessoas falam assim, os médicos hoje nem perguntam nada da gente. A gente chega lá, consulta de 5 minutos. E ele fala, tem isso, toma isso, tchau. A escola é assim. Não é um pouco assim? É verdade. Chega o aluno, vão começar a aula, parará e tal, aqui, joga matéria, prova dia tal. Poxa, nem... Né? Aí a pessoa vai num outro médico que senta, que conversa, que pergunta. Aí ela fala, poxa, aquele médico lá é bem legal. Ele escuta a gente. Será que os alunos não falariam isso? Nossa, aquele professor, primeira aula foi tão bacana, ele fez um debate com a gente, conversou, queria saber da nossa história, da vida da gente. Não é a mesma coisa? E aí ele vai tanto preparar a sua aula quanto os seus instrumentos de avaliação de acordo, o adaptado para aquela turma. Exatamente. E outra, esses instrumentos de avaliação, eles têm que acontecer durante o processo. Não adianta falar prova dia tal. A escola já vem com isso tudo pronto, né? Semana de prova. Teste não sei das quantas. Como é que chama? Simulado. Os meninos precisavam saber que esse simulado é uma coisa que vem de fora. E que aquilo não vai avaliar eles, mas vai falar de um trabalho da escola, não é esse o objetivo do simulado? Exatamente. Então, esse contato inicial com os alunos é fundamental para que o professor saiba com quem que ele está trabalhando, né? Porque se fala de currículo flexível, avaliação flexível, então tem que ser adaptável, né? Então tem que conhecer e ver onde é que pode mudar de acordo com a turma, né? De acordo com o aluno. Muito bem. Então, tem uma pergunta aqui que é difícil. O uso de notas e conceitos. Ok, você falou já aqui, né, que a gente não está avaliando a pessoa, né? Mas, e mesmo que a gente faça um trabalho muito bom de avaliação durante todo o processo, no final das contas a gente tem que dar uma nota. Então, como você vê isso, né? A questão de dar notas, de dar conceitos. Nem é problema isso. Se o aluno participar. Se ele participar dessa nota que ele vai receber. Porque não é uma coisa de fora para dentro. Então, todo aluno sabe que tem nota na escola. Né? E todo professor sabe que tem que dar nota. Então, ele vai discutir com seus alunos lá no início do ano como é que nós vamos dar essa nota. Quem tem uma ideia? Puxa isso, quem sabe os alunos vão sugerir coisas bacanas, né? Vamos fazer tal coisa e quem conseguir ganha tanto, quem conseguir, sei lá, né? Mas eu bato na tecla que é preciso ficar claro que nota não é para pessoa. E isso que os professores precisam de refletir e demonstrar para o aluno. Porque, olha, Mônica, o ser humano, todos nós passamos por isso e continua acontecendo nas escolas, carregam uma autoestima baixíssima em função de não conseguir atingir aquela nota que vem de cima para baixo, né? Ele até esforça às vezes, mas ele não consegue, ele não compreende. Por isso que eu falo, os que conseguem, vão embora, tá? Não tem problema. Entendem o ritmo da escola, né? O jeito da escola de ser. Exatamente. Então a escola tem que estar mais voltada para esses que não conseguem. Por que não conseguem? Porque não compreende aquilo que está sendo proposto. Porque está só usando um instrumento, né, de medição aí, que o aluno não participa.
né, do qual ele não participa, e aí ele não consegue atingir. Mas às Exato. vezes ele pode provar de outro jeito, né? De outro jeito. O problema, então, não é a nota. Porque se eu sei que eu vou receber uma nota pelo que eu fizer, eu vou fazer o melhor possível para receber uma nota melhor. Mas por que aquela nota? Quais os critérios para tirar uma nota maior ou menor? O que eu vou ter que fazer? Né? Faz de conta que você vai fazer o prato lá para poder ser avaliado, ser provado e você vai ganhar uma nota. Você está participando de um concurso de culinária. Você vai ter que perguntar, mas quais são os critérios? O seu prato tem que ser bonito, tem que ser colorido, tem que ser não sei o quê. E aí, assim, então, você vai se preparar para fazer um prato bonito, colorido, para você tirar uma nota boa. Agora, você vai fazer um prato, tá? E eu não sei que critério que vai utilizar, né? Você não sabe. Imagina aí você tirou uma nota baixa lá. que o juiz fosse usar o critério de um prato monocromático e eu fiz colorido, pronto, né? Sem saber o critério é terrível. Então, os alunos nunca sabem. Eles só sabem que vai ter prova, mas não sabem o que o professor quer. O que você quer da prova? É só medir, como você mesmo falou, memorização? Então faz um teste de memória. Não usa conteúdo para fazer memorização. Faz um jogo, uma brincadeira, eles vão adorar. Agora, para que você quer saber se eles estão memorizando ou não? Né? E, na sua opinião, existe alguma justificativa pedagógica para o recurso da reprovação? E agora? Essa é difícil. Justificativa pedagógica, eu acho que não. Eu acho que existe uma justificativa assim, para dizer que a escola é boa ou ruim. Ou que aquele professor é bom ou ruim. O professor bom é aquele que reprova. O professor que passa todos os alunos esse é muito fraco, né? Passou todos os alunos. Essa questão da reprovação eu sempre questionei, sabe? Porque você honestamente já viu algum aluno que foi reprovado e que no ano seguinte se dedicou, se empenhou, melhorou, que a aprovação foi positiva para ele? Nunca. O emocional desse aluno vai embora, né? Mas as pessoas, elas estão tão acostumadas com a reprovação que elas falam assim, hoje em dia não pode reprovar mais, passa o aluno de qualquer jeito. A questão não é essa, não é passar o aluno de qualquer jeito. A questão é que se a escola fosse uma escola que trabalhasse com projetos, os alunos desenvolviam projetos em salas diferentes, lugares diferentes, né? Não teria essa classificação de sala tal, passa, desce para essa, desce para essa, né? Então, assim, onde na vida que a gente reprova e volta atrás? A gente só vai para frente, né? Na vida. A vida só é o momento presente, a gente sabe disso. Então, o que passou, já passou. Agora, por que esse aluno foi reprovado? Eu penso mais na vida dele, sabe? No coração dele, nas coisas que ele vai carregar pro resto da vida. Que os colegas, os amigos foram todos embora e ele ficou, que teve que se adaptar em outra sala. Então, assim, qual que é a pergunta mesmo? Justificativa pedagógica para reprovação. Se a gente pensar que pedagogia é uma forma de ajudar um ser humano a crescer, se desenvolver em todas as áreas, intelectualmente, emocionalmente, fisicamente, a reprovação vai ser totalmente contra isso tudo, né? Ela vai ser um empecilho, um freio para o desenvolvimento. E aí a gente volta novamente a essa questão. Se a escola está usando apenas um instrumento, né, para avaliar a aprendizagem do aluno, como que eu vou reprovar se eu não testei outros instrumentos, né, para que esse aluno me dissesse, né, me mostrasse o seu desenvolvimento? Exatamente. Quando você tem vários instrumentos, cada aluno vai melhor num tipo.
Uhum. Um vai nesse, outro vai no outro, outro vai no outro. E assim você ajuda. Porque o nosso trabalho enquanto educadores, professores, é ajudar e não boicotar e não barrar o Uhum. desenvolvimento desse ser humano, né? É Uhum. ajudar ele para frente, a se desenvolver, a perguntar, a se tornar uma pessoa mais participativa na sociedade, né? Mas o que acontece aqui não só no Brasil, mas em vários países, né? Uhum. É que ninguém quer um ser pensante, né? Uhum. E fazer do aluno um ser pensante vai ter muito questionamento Uhum. na política, no governo, Uhum. nas coisas que vêm de fora, enfim, A né? começar pela escola, né? Que eles vão questionar algumas coisas aí, né? Exatamente. É, agora, assim, pensando em níveis, né? Como que você vê a avaliação na educação infantil? Você acha que as crianças na educação infantil, né, antes aí do ensino fundamental, elas precisam fazer prova? De jeito nenhum, né? Aí não. A avaliação, Uhum. elas vão fazer a vida inteira, desde 2 anos de idade, desde que nasce, Desde que né? nasce, é. Ai, tá sugando o peito da mãe? Não, não tá. Então, o que tem que ser feito para sugar Uhum. melhor? Uhum. Aí começa a engatinhar. Olha, tá engatinhando, arrastando o joelho. Ah, então vamos pôr não sei o quê. Uhum. Avaliação faz parte da vida, né? Eu li uma frase, até anotei aqui, vou ler para você, que Uhum. num livro indígena, Uhum. que fala assim, essa é uma filosofia indígena, tá? Certo. Acender a faísca do exercício do livre pensar e do livre agir deveria ser o ensinamento primeiro de toda criança. Uhum. Acender a faísca do livre pensar e do livre agir. Ou seja, se a criança está Uhum. construindo a vida dela, o aprendizado dela, está Uhum. assimilando o mundo, Uhum. ela não pode fazer prova, Uhum. ver se você está certo ou errado. Uhum. Não, ela teria que ser estimulada a pensar sobre aquilo que ela está fazendo. Uhum. Então, se aquilo que ela está fazendo não é uma ação boa, por que não é uma ação boa? Vou mostrar isso para ela. Olha, você está prejudicando seu colega. Você Uhum. gostaria que fizesse com você? Isso é Uhum. avaliação, Uhum. né? Quando você questiona a criança, você gostaria que fizesse com você? Uhum. Você gostaria que pisasse na formiga, arrancasse a planta? Enfim, Uhum. né? Depende de... Então, não é necessário medir, por exemplo, o aprendizado que ela tem, que seria um, um conhecimento anterior à alfabetização. Eu quero medir se ela conhece letras, medir se ela conhece é, relacionadas à leitura, à escrita, a ligar um ponto com o outro, ver relações. Então, essa medição não é necessária. É importante. Não, acho que não. Uhum. Porque a alfabetização é um processo que acontece desde que você nasce. As pessoas acham que tem turma de alfabetização, idade de alfabetização. Não existe isso. Uhum. Desde que você nasce, você está se alfabetizando. Porque o que é alfabetizar? É fazer uma leitura do mundo. Uhum. Não é só decodificar, é diferente. Você Uhum. lê o que está escrito, você não está alfabetizado, você está decodificando um Uhum. código. Uhum. Você está lendo um código. Não quer dizer que você esteja alfabetizado, sabe por quê? Porque Uhum. muitas vezes você lê e não entende. Então você não está Uhum. alfabetizado. Você Uhum. precisa ler e compreender, Uhum. né? Eu falo assim, uma vez eu cheguei na... É muito comum você chegar na feira e tá lá a plaquinha, Uhum. tomate, R$ 5 o quilo. Uhum. Aí a pessoa chega, tá lá a placa. Uhum. Quanto custa? Para que serve aquela placa? Para informar o preço do quilo do tomate. Certo. Se a pessoa pergunta, é porque ela não sabe ler aquela placa. Uhum. E ela sabe ler, ela sabe decodificar, Decodificar. mas ela não compreende. Uhum. Uma vez na porta do banco, né, da Caixa Econômica, eu não sei o que tinha acontecido na caixa, que não abriu. E Uhum. tinha uma placa lá de todo tamanho no Uhum. vidro da caixa. E Com a escrito, justificativa. justificativa, não, abriremos hoje a partir das 13 horas, uma coisa assim qualquer, não me lembro. Eu fiquei lá parada, olhando, para ver, porque eu gosto de analisar essas coisas, o comportamento das pessoas na sociedade com relação à leitura. Certo.
E aí eu fiquei lá observando, todos chegavam, mas Tá fechado? tá fechado essa hora? Não é possível. Não abriu? Não abriu até agora? Por que será que não abriu? Aí chegou, uai, eu também preciso entrar. Não abriu. E tá Ninguém lá, leu a placa. ninguém lê a placa. Uhum. E isso é comum em várias coisas. Uhum. Padaria, supermercado. Uhum. Ixi, você vê que as pessoas não leem, então elas não estão alfabetizadas. Elas sabem decodificar. Uhum. Né? Então, a alfabetização, voltando ao que é a alfabetização, é um Uhum. processo de aprendizagem da língua escrita Uhum. desde que a pessoa nasce. É até você morrer, você está se alfabetizando, Uhum. porque você está lendo, aprendendo. Né? Uhum. Então, assim, a criança tem aquelas brincadeiras, né, que a gente faz com as crianças, quando elas veem uma embalagem de um sorvete, elas falam, sorvete. Aí os pais falam, não, já está lendo. Não, não está lendo. A palavra sorvete, mas ela conhece aquele rótulo. Uhum. Ela vê a embalagem do shampoo, Uhum. da pasta de dente, sei lá, qualquer coisa. Uhum. Ela decodifica aquilo ali, né? Todos os brinquedos das crianças, todas as roupas têm linha escrita. Uhum. É a marca, é o modo de usar, sei lá, né? Onde foi feito. Então, a alfabetização é um processo de construção da língua escrita. Uhum. Então, o trabalho da Emília Ferreira mostra bem esse processo. Uhum. A gente pode até fazer um novo episódio falando de alfabetização. Uhum. Desde pequenininha até tal. Então, se é um processo, ele é individual, você concorda? Cada um, em cada ser humano, acontece num tempo diferente. Uhum. Nós tivemos um aluno na Aquarela que hoje é um adulto e é fantástico, trabalha, estudou, etc. Ele compreendeu aos 9 anos de idade. Que ele conseguiu realmente entender como é que escreve e como é que lê. Uhum. Em compensação, ele tinha uma capacidade de teatro, Uhum. de esporte, Uhum. né? E morava em fazenda, então Uhum. subia em árvore, descia em árvore, etc. Tal. Assim como tivemos criança que com 4, 5 anos já tinha dado o clique. Uhum. Então é isso, esse som forma essa palavra, então essa é com esse som, essa com esse, e etc. Pronto. Pronto, Uhum. foi embora, Uhum. deslanchou. Uhum. Mas é de cada um. Aí se você vem com prova Uhum. para ver se aquela criança dá conta de ligar uma coisa na outra, Entendi. de representar isso, corre o risco de você bloquear. Uhum. Se ela, olha, só para você entender um pouquinho, assim, do que dizer, lógico que você entende, mas só para explicar um pouquinho, Uhum. quando ela está naquela fase de pensar as palavras, por exemplo, peteca, peteca, Uhum. ela acredita que são 3 sons para escrever peteca. Uhum. Se são 3 sons, são 3 letras só. Uhum. Aí ela escreve lá qualquer letra que ela conheça, tá para lá, aqui está escrito peteca. Uhum. Aí vem uma avaliação e pede para escrever peteca. Ela escreve com 3 letras, pronto. Tirou 0. Tirou 0. Tirou 0. Aí na Entendi. cabecinha dela, ela não vai entender, mas por que está errado? Uhum. É isso. Quer dizer, aí da próxima vez ela não vai escrever, porque ela já sabe que o jeito que ela pensa é errado. Uhum. E aí bloqueia Entendi. esse desenvolvimento. Esse desenvolvimento. Entendeu? Então Uhum. eu acho, não concordo de jeito nenhum e acho Uhum. que pergunta para quem faz isso Uhum. aí qual é o objetivo, aonde Uhum. você quer chegar. Uhum. Quero saber se ele liga uma coisa, não, tá, Uhum. isso aí eu entendi, mas para quê? Uhum. O que isso aí vai te ajudar Uhum. ou ajudar aquela criança Uhum. saber se ela consegue ligar uma coisa ou não. Entendi. Isso aí, se você pedir para ela daqui até a porta, ela vai, não vai? Uhum. Então ela está ligando o ponto que ela está no outro ponto. Exatamente. Não significa que ela saiba representar isso no papel. Então, essa medição é complicada pelo fato de que o desenvolvimento é individual e cada um vai ter seu tempo para isso, né? Exatamente.
Eu acho que não deveria ter esse tipo de teste nem para crianças de 7, 8 anos, que elas estão assim no auge do aprendizado, de começar a entender, decifrar esses códigos, ler e compreender o que está lendo. Um pai falou comigo esses dias, ontem, segunda-feira, ele falou assim, nó, esse final de semana eu estudei pra caramba. Eu olhei para ele assim, mesmo? O que você estudou? História, não, geografia e matemática. Nossa Senhora. Eu falei, você estudou para você ou você estudou para a idade do seu filho? Lógico que é para a idade do meu filho, porque ele tem prova segunda e terça, uma de geografia e uma de matemática. Mônica, me diga, esse pai estudou com o filho para o filho fazer uma coisa, quer dizer que esse filho aprendeu? A prova não deveria ser uma forma de saber o que o menino sabe? Sim. Não deveria ser só para ele? Precisaria dele ficar sábado, domingo, estudando com o pai? Se ele passou 2 meses aprendendo Estudando, com o né? professor? Não é em um dia que ele vai aprender, né? Ou seja, o pai estava socando coisa na cabeça dele para ele decorar, para ele responder. Né? Exatamente. E novamente a questão da memorização. Aí, né? aí eu De perguntei, e decorar. aí, como é que ele foi na prova? Ah, tá muito chateado, porque eram 7 questões e ele acertou só 5. Eu falei, mas tá bom, tá? É. Ah, não, essa classificação não é boa para lá. Não. Ai. É isso, essas coisas que a gente vê no dia a dia. Entendi. Então, assim, eu tinha pergunta sobre a reprovação na fase da alfabetização, mas acho que ficou bem claro, né? O motivo de não haver, né? Pelo desenvolvimento individual, né? E aí, para finalizar, eu queria saber a sua opinião sobre essa pergunta. Olha, até que ponto o sistema de vestibular, e agora Enem, né? determina as avaliações escolares hoje? Então, como que você vê o papel do vestibular? Se a escola faz o que faz por causa do vestibular? E que mudança que você sente necessária nesse ponto, nessa questão? Olha, a escola faz o que faz por causa do vestibular. Ela fala isso, certo? Só que eu penso que isso prejudica. Por quê que eu penso que isso prejudica? Porque os alunos não aprendem a pensar. E o vestibular, o Enem, não são questões de interpretação de texto. Tudo bem que são quilométricas, né? Exatamente. Aqueles textos gigantes. Mas se o aluno compreender aquele texto, a insígnia, ele não consegue encontrar a resposta. Mas acontece que esses alunos passaram a vida inteira dando resposta que o professor queria, não compreendendo o que eles tinham que fazer. Então, quando você trabalha com projetos, as crianças os alunos que tiveram escolas que trabalharam com projetos, o que acontece? Eles compreendem, eles aprendem a compreender o texto, né? Não é só decodificar, porque eles usam o texto dentro de um contexto. Então, a gente vai fazer uma pesquisa sobre, vamos ver, aquecimento global. Tá certo? A gente vai perguntar para quem sobre isso? A gente tem que perguntar para alguém que entende do assunto. Então, a gente vai entrevistar um cientista, um ambientalista, a gente vai pedir para ele indicação de texto para a gente trabalhar, para a gente entender. Então, isso é a leitura de um texto dentro de um contexto. Né? É interessante a palavra, né? Contexto. Contextualizado, né? E aí, você consegue, ao longo das suas séries escolares, quando você trabalha, quando a escola trabalha dentro de uma realidade, dentro de um contexto, desenvolver essa compreensão do aluno, né? Ele compreende aquilo que ele está fazendo, ele usa com significado, ele lê porque ele precisa se informar de alguma coisa que ele quer pesquisar, né? Quando ele chegar no vestibular, todos passam,
Entendi. Porque eles leem lá as questões, o Enem, né? Porque agora nem é mais a prova de vestibular, acho que tem poucos, né? Mas ainda Mas tem alguns tem, vestibulares. mas todos são relacionados com perguntas. Criticidade, né, com interpretação de texto. E outra, eles têm que fazer a redação, geralmente de assuntos da atualidade, não é? Eles estão desatualizados dentro da escola, porque estão vendo coisa lá de 1800 bolinha até hoje. Então, se eles aprendem a ler a sociedade, a ler o que está escrito, a fazer uma análise crítica, né? Você perguntou, mas pouco você perguntou sobre formas de avaliação, eu me lembrei aqui agora dos grupos de discussão, de observação. Vai lançar um assunto, um grupo discute, o outro observa e anota, depois troca. Ou seja, isso aí desenvolve muito a questão da observação, da crítica, né? O que foi falado que não tem a ver com o assunto, o que foi falado que tem a ver com o assunto. Então, assim, são essas coisas que vão formar um cidadão mais participativo e vai ser um profissional mais eficiente, com uma abertura maior, né? Por exemplo, eu questiono esses vestibulares porque, assim, é a mesma coisa da escola. É uma prova igual para todo mundo. Como é que uma pessoa que vai fazer medicina, outra vai fazer belas artes, outra tem a parte eliminatória, classificatória lá, né? Mas para que precisa de fazer essa prova? Às vezes a pessoa daria um excelente engenheiro, mas a prova é tão geral que eles, sendo que o outro, às vezes, porque tem uma capacidade maior de compreensão, passa e vai ser um engenheiro medíocre. Né? Então, assim, eu penso que desenvolver essa capacidade que aqui os indígenas falam, de pensar e de agir na infância, vai ser pro resto da vida. E aí a pessoa vai conseguir fazer qualquer teste, porque ela vai entender o que ela está lendo. Mas nesse sistema classificatório que a gente tem, não contribui para isso, apesar de falar que é para vestibular, é por isso que fazem essas provas, porque o aluno tem que fazer vestibular. Eu acho que o aluno tem que aprender a ler. Se ele compreender o texto, ele vai achar a resposta. Mas se ele lê, não sabe nem, está nervoso, está estressado, não compreende o que está lendo, ele vai achar a resposta, não, ele vai marcar. Quantos alunos fazem isso? Eu marco qualquer um. Né? Então, quer dizer, independente do sistema de avaliação que exista no país ou na escola, né? O professor ele precisa se preocupar então com a aprendizagem ou a leitura do mundo, né, desse aluno, e isso vai permitir que ele, né, se abre um leque. que ele cresça ou se desenvolva em qualquer tipo de avaliação ou, melhor dizendo, de teste que ele participar, ele vai se dar bem, né? Olha, mãe, e ainda por cima com a inteligência artificial, com a tecnologia dominando o mundo. Você acha que esse aluno passivo, sentado, esperando prova, esperando nota, esperando, vai acontecer o que com ele? Se ele não começar, ele vai ser submisso a isso aí tudo. Né? E esse é o interesse, assim, de alguns, né? Porque a gente não conhece, mas que estão aí dominando o planeta, né? E se a escola se serve a isso? Porque o objetivo, se a gente for pensar, o objetivo da escola qual é? Formar pessoas pensantes, leitoras, críticas. Qualquer escola que você perguntar, qual que é o objetivo? Tornar nossos alunos pessoas críticas, pensantes, participativas. Mas traz na bagagem um chicotinho. Cada vez que você fizer uma coisa, você vai tomar uma nota baixa. Eu vou me tornar criativo, pensante, dentro de uma coisa repressora, assim, não, né? Então, a responsabilidade é nossa, hein?
Nós, professores. né? Perfeito, Fátima. Muito obrigada pelas suas contribuições de hoje, tá? Ficamos muito felizes de ouvir você, né? Toda a experiência que você tem em relação à avaliação. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, espero que eu tenha contribuído. Deixou Deixar muita bastante pulga, pulguinha. muita pulga atrás da orelha. É, muito obrigada a vocês todos pela paciência também, né? Imagina, é um prazer. Nós agradecemos muito a vocês por assistir mais este episódio. E se tiver qualquer dúvida ou comentário, pode escrever aí pra gente. Teremos o maior prazer em responder a vocês, tá bom? E aguardamos vocês no próximo episódio da nossa série Escola da Vida.